análise de cartas para a Julieta naquele cenário. Ai, né? Inspirador, que delícia. Lógico que eu escolhi esse filme porque estamos tratando de feminino ferido, de maturação psíquica de uma mulher, e esse filme conta bem direitinho essa jornada, né? De uma mulher completamente desconectada do próprio feminino, do próprio mundo interno, do próprio sentimento, dos próprios valores, e ela vai maturando este contato até conseguir bancar esse contato no fim do filme. Então é claro que aparentemente é, né, uma história romântica que no final a mocinha e o mocinho ficam juntos, mas a gente vai olhar por uma outra perspectiva. Então vamos começar da nossa heroína, que é a Sophie, uma donzela, né, na faceta donzela. Escolhi uma heroína na faceta donzela. Por que donzela? Porque não se banca, porque não sabe o que sente, porque está completamente perdida, porque ocupa em todas as suas relações um papel coadjuvante. Essa é a donzela e a gente vê ela claramente aqui representada na Sophie. Mas Sophie tem um destino, porque seu nome é Sophie, sabedoria, Sofia, né? Então ela faz uma jornada de sabedoria. Tudo faz muito mais sentido quando a gente traz um olhar sistêmico aí para a história e costura, né? Quem é essa menina que a mãe foi embora? Por quê? Provavelmente por um amor. O filme não fala sobre isso, mas dá a entender que a mãe decidiu ir embora, né? Então, bom, decidiu ir embora talvez por um relacionamento. E aí essa moça se torna o quê? Uma jornalista que confirma fatos. Olha que coisa curiosa. Então, na verdade, essa é a própria sombra da história dela, é a própria prisão da história dela. Ela não sabe por que a mãe foi embora e, obviamente, se a mãe escolheu voluntariamente deixá-la, quem é que vai querer ficar com ela? Não é mesmo? Então, naturalmente, ela também escolhe para se relacionar inconscientemente um homem narcisista que também só olha para si mesmo. E ela fica ali naquela relação achando que tá coisa linda, né? Se com a minha mãe era assim, se a minha mãe escolheu por ela e por aquilo que era importante para ela, o que mais que eu vou esperar de uma relação? E então ela fica presa nessa reprodução do destino, no sentido de história de vida dela, até que eles vão numa viagem pré-lua de mel, onde ela já tá infeliz faz tempo, já tá percebendo faz tempo que tá infeliz. Ela vai ver a história das cartas para Julieta e aí descobre uma carta antiga e aí vem essa questão, né, do amor e etc. E ela resolve, ela responde a carta e aí tem todo o enredo que vocês conhecem. Então, veja que dentro desse contexto fica bem mais claro a gente entender essa história de maturação dela, que é ela trabalha num lugar onde ela não tem voz, ela tem um relacionamento onde ela não tem voz e ela nem sabe verdadeiramente se ela acredita no amor, né, no sentir, então ela olha para aquele relacionamento, ela acha que não é suficiente, mas ao mesmo tempo aquele namorado, noivo, meio que convence, que isso, eu só vou ali, imagina, meu amor, etc. E ela fica ali como tantas mulheres que ficam em relacionamentos onde elas são invisíveis, mas ao mesmo tempo elas não conseguem bancar, olha, isso aqui não é suficiente para mim. E aí, o mais lindo, né, que tem tudo a ver com o tema da tecelã e daquilo que a gente estuda na cura do feminino, que é uma mulher é ferida no meio de mulheres e é curada no meio de mulheres. E ela vai para o círculo de mulheres anciãs, que são a minha paixão do filme, obviamente. As tecelãs ali, que tecem com as palavras, né, respondendo às cartas daquelas mulheres, daquelas jovens desesperadas, tentando validar e trazer voz àquilo que aquelas moças ainda não conseguem. Então, vejam, essas moças, elas abrem o coração numa carta pedindo uma resposta, entre aspas, mística, do destino, porque elas não conseguem sustentar e falar, eu acredito, não acredito, eu quero, não quero, né? E aí, ali naquelas anciãs que eu tô chamando de tecelãs, a gente tem uma que tem autoridade para escrever, porque suporta um casamento de não sei quantos anos, a outra porque tem não sei quantos netos, a outra porque, enfim, já perdeu, né? Então elas atuam a partir da autoridade delas, o que também é uma coisa que eu defendo tanto aqui para vocês, né? Aquilo que não é verdade na minha vida não vai ser verdade na vida de ninguém. Não adianta eu me dispor a conduzir alguém por um caminho que eu nunca trilhei.
Então a gente vê essas mulheres ali maravilhosas, né? E vou trazer mais uma questão delas também, que é, no fim do filme, elas estão todas no casamento, né? Então a gente sabe que elas têm família, mas isso é um sinal do feminino curado maravilhoso que a gente muitas vezes não atenta, que é o quê? Uma mulher com o feminino feminino curado, eu ia falar feminino ferido curado, uma mulher com o feminino curado tem tempo interno para as outras pessoas, né? Conseguem se alegrar com a história das outras pessoas, conseguem ouvir, conseguem estar presente, né? E aí isso é bem nítido quando elas vão, as quatro, né, sem família, sem filho, sem marido, sem nada, ali para assistir a história do casamento. Agora tem um outro aspecto bem importante no meio dessa história, que é o quê? A Sophie se dispõe a ajudar a Claire na jornada dela, a descobrir, encontrar o amor, ou, né, saber se aquele homem existe, retomar uma história do passado. Então veja que ali também ela faz uma jornada dela. E aqui tem um ponto assim de cura para uma mulher. Quando uma mulher tem o feminino ferido ainda na sua infância e passa a acreditar que não pode ser amada por quem ela é, mas que só vai ser amada por ser útil, ela entra numa jornada desesperadora, né? Na maior parte das vezes, como uma faceta heroína, fazendo tudo, vingando, conquistando, pagando, ensinando. Numa faceta donzela, auxiliando outras pessoas. A história de outras pessoas é sempre mais importante que a dela, e assim Sophie vivencia isso, auxiliando outra pessoa a achar o amor. E aí, no momento em que ela vai estreitando os laços com a Claire, tem aquela cena lindíssima que eu choro toda vez, já assisti não sei quantas vezes esse filme, minhas filhas adoram, quando ela penteia o cabelo, que é bem o resgate da mãe, né? E quando ela chora a falta que essa mãe fez, porque se ela não pudesse chorar aquilo, não ia ter como, né? Outro aspecto importantíssimo da cura do feminino, né? Dar este devido lugar à mãe na nossa história de vida, né? E aí, quando ela é útil para Claire e a Claire abençoa ela consegue voltar a terminar um relacionamento que ela não quer mais, independente de ficar com outro moço, que é muito bacana para mostrar que, assim, olha, o assunto é a maturação dela, não é, agora que eu tenho esse aqui, que eu sei que gosta de mim, eu vou conseguir largar aquele lá. Não funciona assim, né? Então, ela vai e termina aquele namoro, aquele noivado, porque resolve bancar que não é aquilo que ela quer, que ela não vai ser feliz. E aí vai pro casamento da Claire, obviamente, aí, né, final feliz, bem hollywoodiano, e ela fica com o moço lá que ela gosta. Agora, depois de ter bancado a própria voz, a própria história, e o mais legal, né, acontece junto, porque a identidade é uma coisa só. Junto, o que eu quero dizer, a vida afetiva e a vida profissional. Por quê? Porque ela traz a história dela e tem um espaço como escritora, né? Então, no momento em que ela banca dentro, ela começa a ter direito de existir fora. A cura do feminino, coisa mais linda. Espero que vocês tenham amado.